Olá, estamos ao vivo aqui diretamente do estúdio Grava Sim. Meu nome é Emerson Neri. Você está no podcast Eu Sou o Milagre. É um prazer ter você aqui. Nós vamos procurar fazer um conteúdo aí de no máximo 1 hora para que você tenha um momento de alívio aí nesse mundo tão pesado aí que a gente está vivendo. E para esse primeiro episódio, eu estou aqui com um grande amigo, o Samuel Marostega. Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo aí. É um prazer estar aqui com vocês, com o Emerson. Quero agradecer, é um privilégio estar estreando esse grande projeto que o Emerson tem no coração dele de colocar isso ao ar, né, e trazer histórias aqui que possam contribuir, tá bom? Para a sua vida, possa contribuir aí para o seu caminhar. Vai ser um prazer. O mundo está muito louco, né, Samuca? Então, em definições aí políticas e outras indecisões, e o que a gente quer aqui é fazer 1 hora passar mais leve, né? Exatamente. A proposta é fazer a gente levar a vida um pouco mais leve, né? Talvez o seu problema não seja tão grave assim, então você vai conseguir entender e desfrutar da vida, né? Essa é a ideia. Samuca, vamos contar um pouquinho sobre você? Bora lá. Você é de onde, Samuel? Qual a tua origem? De onde foi a tua infância? Bom, eu sou aqui de São Paulo mesmo, tá? Sou Zona Leste de São Paulo. Nasci na Zona Norte, mas depois dos meus 9 anos fui morar na Zona Leste. E minha família, eram 3 irmãos, né? Família de 3 irmãos, família normal, de bairro ali, né? Meu pai trabalhador de metalúrgica, minha mãe dona de casa e sempre empreendedora ali, fazendo um negócio aqui, outro ali. E nós, 3 irmãos estudando, brincando, aquela época que a gente ainda brincava de pé descalço no chão, jogava bola, brincava de peão, aquela coisa toda. Esse tempo aí, acho que a Sofia não vai saber o que é o que a gente está falando. Então, não sou tão velho, tenho os cabelos brancos aqui, mas não sou tão velho assim ainda não, mas essa época aí era bem bacana. E quando eu tinha, né, isso na época aí, uns 10, 11, 12 anos de idade, então essa era a nossa vida, tá? Uma vida comum, eu acredito que de toda criança dessa idade, né, de poder aprontar, brincar, aquela coisa toda, mas essa trajetória teve vamos dizer assim, ela foi interrompida ali, né, e aí começou a história do Samuel mesmo. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri um acidente e fui atropelado andando de bicicleta, fazendo o que a gente gosta, né, na rua, brincando, aquela coisa. E aí eu fui atropelado, e a partir daquele momento, com 12 anos de idade, eu comecei a viver experiências que eu jamais poderia imaginar que eu ia passar. Você lembra, assim, como foi desde a manhã? Como que foi esse dia aí do acidente? Sim, bacana essa pergunta, porque às vezes as pessoas pensam, né, que depende, como foi uma coisa muito grave, parece que você perdeu a memória, bateu, ficou desacordado, aquela coisa toda. Não, mas eu lembro que foi um dia normal. Eu lembro que eu estudava na época das 7 às 11h30, mais ou menos. Então fui para a escola de manhã, normal. Como eu falei, minha mãe era empreendedora, tinha lá em comércio no bairro e tal, então eu ajudava ela. Ainda fiquei durante o dia ajudando ela lá. E à noite, quando cheguei, falei, já fui para a escola, aquela coisa de moleque, né? Fui para a escola, mas já ajudei a senhora para caramba, agora eu quero brincar um pouco, né? Vou descer. Morava em prédio, essas coisas. Então eu falei, vou descer com a molecada, brincar lá embaixo, andar de bicicleta e tal. E aí foi isso, entendeu? Então foi um dia normal, como todo outro. Você acorda, você não imagina o que pode acontecer. Nós não temos nenhum controle do futuro, né? Verdade. Então nós não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte. Então você acorda, parece que vai ser um dia normal. Então você vai levar aquela coisa, vai dormir, outro dia vai começar tudo de novo. Você nunca imagina. Ninguém acorda imaginando que... Não está preparado para o pior, exatamente, para o pior, né? E aí foi um dia normal, tá? E aí, né, volta de 7, 8 horas da noite, quando eu estava andando de bicicleta ali e tal, fui atropelado, né? Aconteceu um acidente, que eu caí e bati o pescoço na guia, né? Foi um acidente, assim, bem bobo, entendeu? Você não foi arremessado longe, assim? Nossa, cara voou, bateu, saiu voando e tal, nada disso, cara. Nada cinematográfico. Exato, foi uma coisa besta, assim, que eu nem me arranhei, eu já vi. Às vezes você assiste, eu gosto muito de
de automobilismo, né? Gosto de carro, de moto, essas coisas. Então, às vezes você assiste aquelas corridas, né, de moto, os caras a 200, 300 por hora cai, tá, o cara levanta assim, cara, eu tomei um tombinho besta, muito idiota, e olha o que aconteceu, né? Mas para tudo na vida tem um propósito, entendeu? É verdade. Então, talvez aquilo ali, na hora, assim, eu não tinha entendido a gravidade do negócio, mas foi uma coisa muito grave. Tive uma lesão na medula, no nível C5, C4, C5, né? Então, do pescoço para baixo, eu fiquei paralisado completamente. Meu Entendeu? Deus. Perdi todos os movimentos, fiquei tetraplégico. Tá? E quem estava com você nesse momento, você lembra? Qual eram os amigos? Estavam lá, não? Lembro, eu tinha 3 amigos que a gente andava sempre junto e meu irmão ainda. Meu irmão mais novo estava comigo também. Que provavelmente foi o portador da notícia lá na família. E aí, como foi perto, né, bem próximo de casa, na rua de casa, assim, poucos metros da onde eu morava, então assim, eu não desacordei, tá? Quando eu caí, a pessoa que me atropelou ainda naquele apavoro não tinha todas as instruções, então fica um alerta aqui, né, pessoal? Aconteceu qualquer coisa, qualquer acidente de trânsito, não vai lá tentar no apavoro, tentar ajudar a pessoa, liga aí para emergência, tudo mais, bombeiros e o que tiver, para que eles venham e façam aquele primeiro atendimento ali de qualidade, porque isso daí pode influenciar muito. Né? Às vezes a gente acha que está ajudando e despreparado a gente pode piorar a situação, né? Exato. Então foi um apavoro ali, a pessoa me pegou no colo e tal, e você pensa, lesado medular, sem imobilizar, né? Nada, o pescoço pegando no colo, colocando no carro normal para te levar para um hospital, entendeu? Então tudo isso aí também influencia muito. Que ano foi isso? Isso foi em 95, dia 24 de novembro de 95. Vai fazer aniversário daqui uns dias. Você não vai cantar parabéns, não. Vai fazer aniversário já, tá? Entendi, Samuca. E aí você lembra assim como foi? Te pegou, colocou no carro, te levaram para o hospital? Aí eu ainda indiquei onde que era o caminho de casa, cara, para você ter ideia. Falei, não, eu moro ali e tal. Aí já tinham ido lá falar pro meu pai. Mas você sentiu uma dormência, não sentia nada? Como foi? Então, no momento eu bati assim, fiquei meio que em choque, né? Mas eu já não conseguia me levantar, entendeu? Eu não consegui, da hora que eu caí, eu já não consegui eu mesmo me levantar. E aí chegamos, tal, aí fomos para o hospital, aí no caminho do hospital, né? Depois de uns 10 a 15 minutos, mais ou menos, do impacto, aí começou a ter uma dormência, né? Aí eu comecei a sentir, deixar, na verdade, de sentir o meu corpo e perdendo os movimentos, entendeu? Aí já não conseguia mais mexer os pés, a perna, os braços, foi algo que foi paralisando, assim. Entendeu? Nossa, e com 12 anos deve ser bem complicado, né, cara? Porque é muito estímulo, né, que você vai recebendo, quer andar, quer fazer isso. E psicologicamente, nesse momento, você estava como, assim? Você já percebeu, ferrou, alguma coisa muito grave aconteceu? Na verdade, não, tá? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, tenho certeza disso, a inocência. A inocência, ela te ajuda, pode até atrapalhar em algumas coisas, mas ela também te traz um benefício muito grande. Porque você, não entendendo da gravidade, você leva a coisa na brincadeira. Parece que, para mim, eu estava com a dor no pescoço, tal. Para mim, eu ia para um hospital, iam fazer alguma coisa lá, eu ia voltar para casa. Entendeu? Eu não tinha noção nenhuma da gravidade do que aconteceu e nem passou pela minha cabeça, putz, ferrou. Porque hoje em dia você é um adulto e tal, quando acontece alguma coisa dessa, você já pensa que a coisa putz, o negócio foi grave. Perdeu o mas controle. Para mim, não. Talvez meu pai, né, a pessoa que me atropelou, estava mais preocupado que eu ali, né? Mas eu não, eu estava meio que no oba-oba. Estão me levando para o hospital aí, acho que estou meio dolorido e tal, quebrei alguma coisa, sei lá, perna, braço, ou engessar alguma coisa, sei lá. Não pensei muito nisso, entendeu? Só pensei que eu ia para um hospital, os caras iam fazer alguma coisa comigo lá e depois eu ia embora para casa. Nossa. E em que momento você percebeu que não era isso que ia acontecer, Samuel? Cara, alguns momentos, tá? Quando eu cheguei no hospital, eu já não sentia nada, então quando as pessoas... Isso é uma coisa que me marcou muito, eu sempre falo disso. Eu tive uma sensação de estar flutuando, entendeu? Quando me tiraram do carro para colocar eu na maca, assim, eu falava, me segura, aqui, senão eu vou cair. Os caras, não, eu tô te segurando, né? Mas eu não sentia a mão das pessoas me segurando. A sensibilidade já tinha ido embora. Já não tinha, aí já foi, aí só queria dormir, eu lembro que eu só queria dormir. Sono, queria dormir, falei, não, ficar mais tempo acordado e tal. Aí começaram a fazer exames e tal, aí depois eu dormi. Eu sei que aí eu dormi, só acordei no outro dia,
Aí que já tinha sido diagnosticada a gravidade das coisas, aí fui para fazer cirurgia e tal, mas para mim mesmo as pessoas não falaram tanto, entendeu? Naquele momento, acho que orientação médica, alguma coisa, então naquele momento ninguém me falou nada. É porque também não tem como prever muito como vai ser uma reação de um pré-adolescente, né? Isso, então foram levando assim, vamos um dia de cada vez, entendeu? E aí fomos passando aquela coisa, e aí eu fui, depois de cirurgias e tal, essas coisas, resumindo a história, fiquei 40 dias internado. Meu Deus. Nesse processo, teve outras coisas que foram complicações no meio do caminho e tal, mas assim, depois de 40 dias eu consegui. Samuel, além de tudo isso, tem a coisa do financeiro também, né? Tem a questão do financeiro, porque assim, eu percebo que quando você tem algum parente, tem alguma coisa, você precisa ir recorrente ali no hospital, cara, estacionamento é caro, comida Sim. é cara, tem ver a disponibilidade de tempo, quem que pode visitar, quem que não pode visitar, e como que foi assim, a tua família, como ela administrou isso? Boa, cara. Para você ter noção, eu acredito muito em Deus, né? E as coisas são perfeitas. Parece que as coisas vão se encaixando, entendeu? 15 dias antes de eu sofrer o acidente, mais ou menos, uns 15, 20 dias antes, meu pai trabalhou a vida toda dele numa metalúrgica, né? 26 anos, e ele se aposentou. E aí ele continuou trabalhando depois de aposentado por mais um ano. E nesses 15 dias, 20 dias antes, mandaram ele embora, cara. Mandaram meu pai embora. Embora. Como você já está aposentado, vamos dar preferência para os novos, né? Então, teve um corte, falaram, vamos cortar os que já são aposentados, que estão garantidos, vamos dizer assim. Que eles ganhavam, já meu pai ganhava, tinha um ano ganhando aposentadoria e continuava trabalhando, entendeu? Tinha muito disso antes, né? Então, aí cortaram, teve esse corte e mandaram meu pai embora. Mas como fazia 26 anos que ele trabalhava lá, deram alguns benefícios para ele, deixaram o convênio médico por mais 6 meses, que foi o tempo que eu, pior, assim, o tempo maior, que então pude ser atendido num hospital bom, né? Tudo isso daí influencia. Meu pai estava em casa, então, assim, e tinha uma grana, vamos dizer assim, de rescisões, aquelas coisas, então, assim, isso ajudou muito, porque não estava na nossa rotina, que era dele trabalhar todo dia, né? Aquela coisa toda. Então, foi um período que ele estava parado, entendeu? Ele parou e tal, e a gente estava projetando coisas para o futuro, entendeu? Entendi, Samuel. Foi nessa época que nós morávamos de apartamento, a gente já tinha ido ver uma casa, que antes de eu sofrer acidente, meu pai já queria morar em uma casa para comprar, como falar, aproveitar que eu peguei o dinheiro, vou comprar logo uma casa e tal. Então estava tudo isso engatilhado, entendeu? O acidente foi na cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes. E aí, esse hospital, qual que é o hospital? Esse hospital é o Nipo Brasileiro, que eu fiquei ali no Parque Novo Mundo. Ali perto da Dutra. Ali. Isso, perto da Dutra. Ah, entendi. E você lembra, assim, quem foi que te atendeu? Lembro o nome do meu médico. É mesmo? Lembro tudo. Eu tenho alguns amigos que trabalham nesse hospital. Você pode falar aí, né? Pode falar. Doutora Milton Matsushita, é um neurologista, neurocirurgião. Tá lá, deve estar lá até hoje. Se tiver aí, lá, o pessoal puder localizá-lo aí, já manda o link aí. Manda o link aí para ele ver como é que o Samuel tá hoje, né? Exatamente. Foi em 95. E aí, Samuel, você falou que teve umas complicações. Tive complicações não por conta da lesão, né? Mas no meio do caminho eu tive uma úlcera nervosa que estourou e tal. Com 12 anos. 12 anos. Meu Deus, Samuel. Mas foi por conta, acho que, de psicológico, né? Eu sou uma pessoa que eu guardo muito, né? Eu não consigo jogar para fora as emoções, então eu guardo muito. Então eu acho que, sei lá, isso acumulou alguma coisa. O estresse, não sei o que aconteceu, eu sei que tive que fazer uma cirurgia. Quando eu fiquei uns 15 dias na UTI, quando eu saí, fui pro quarto, aí deu essa complicação, aí tive que fazer outra cirurgia, voltei de novo. Eu percebi que você tem uma marca aqui de trás. Aqui eu tenho uma traqueostomia que eu fiquei 2 anos e 3 meses com a traqueostomia. Isso, mas foi nesse período? Foi. Porque assim, você fica entubado, né, que eu não, quando eu paralisei, eu perdi o movimento dos ombros para baixo, né? Então, pulmão, toda essa parte respiratória é muito afetada.
E aí eu não conseguia respirar e tal, sozinho, né? Sem ajuda de aparelhos. Aí foi melhorando um pouco, mas aí teve que ficar com a traqueostomia, porque depois de 7 dias, mais ou menos, entubado, aí eles já abrem a traqueostomia, porque eu ia precisar ficar um período maior, não podia ficar entubado, entendeu? Caramba. 40 dias, Samuel, e aí? Chegou o momento de ir para casa. Como que chega em casa? Nossa. Porque, assim, a gente tem convívio assim, com uma pessoa que é acamada, né? Sim. Então, é bem complicado a questão de locomoção, banheiro, como tomar banho, como... Cara, e como que foi isso? Porque era prédio lá onde você morava? Não? Meu pai tinha comprado a casa, mas ainda estava questões de liberação e tal. Então eu fiquei acho que mais ou menos um mês ainda no apartamento. Uhum. Quando eu fui para casa. Vou sair do hospital, né? Mas foi mais ou menos um mêsinho que foi transição, entendeu? Cara, mas eu vou falar para você que o médico me falou que eu poderia ir para casa. Tipo, eu passei o final do ano, eu fui para casa no dia 4 de janeiro. Me lembro como fosse hoje, de 96. E aí, desde o dia 31, dia 1º, ele já estava me dando alta. E eu enrolando o médico. Falei, não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Eu estava com medo de ir para casa. Por quê? O meu medo era me dar falta de ar e eu não conseguir chegar em algum lugar para colocar o aparelho, entendeu? Insegurança. Eu falei, eu vou morrer, você é louco, eu vou ficar com falta de ar aqui, eu vou morrer, porque eu tive crises, né, de falta de ar no hospital, aí quando eu não conseguia respirar, eles vinham e colocavam o respirador, entendeu? Aí dava uma aliviada e tal, aí tirava, entendeu? Eu estava fazendo esse período de adaptação ainda. Mas eu não estava seguro. Clinicamente, o médico já sabia que eu estava, mas eu não estava seguro, entendeu? Entendi. Eu estava com medo. E aí chegou em casa. Deixa eu ficar mais um pouquinho aí. Aí rapaz, a comida é boa? Eu comi muito por sonda, nem sabia o gosto. Cara, eu fiquei internado, sem cortar muito o seu assunto, eu fiquei internado na época do Covid, e depois que eu passei o susto, né? Na reta final, cara, começou a chegar uma comidinha boa lá, e eu mandava foto pra Elaine, assim, tipo assim, cara, eu acho que eu vou ficar aqui mais uns 2, 3 dias, assim, todo dia tinha uma sobremesa, eu acho que você tava vivendo essa fase lá, então. Você come na hora certinha. Você come na hora certa. Isso aí. Mas eu estava com medo mesmo, fiquei com medo porque eu passei muito mal nesses períodos, né? No período desses 40 dias, eu passei muito ruim. E aí eu fiquei com medo, receio. O meu receio era esse. Eu tenho uma falta de ar muito grande, não consegui respirar. Falei, eu vou morrer. Na minha cabeça, né? Mas não ia, né? O médico sabe o que estava fazendo. E aí me enrolou ainda mais uns 2 dias, aí completou os 40 dias certinho. Aí eu fui embora. Aí chegando em casa, aquela adaptação, né? Mas quando eu fui embora, pra você ter ideia, depois desses 40 dias, eu continuava no mesmo estágio, tá? Assim, eu não movimentava nenhum dedo, cara. Eu não conseguia mexer nada, entendeu? Então, era totalmente dependente, né? Pensa num bebê recém-nascido, que acabou de nascer, por mais que ele se movimenta ali, ele é totalmente dependente, né? Sim. Então, eu era 100% dependente para tudo. Para comer, alguém tinha que me dar comida, escovar meus dentes, para me dar banho, tudo que você imaginar. Caramba, eu era dependente, tá? Então, assim, quem tem lesão medular, que está assistindo aí, sabe como que é essa parte de adaptação, pós-lesão, essa parte de reabilitação é muito lenta, né? Esse é um tipo de coisa que você tem que ter muita paciência, porque você não vê o resultado imediato, entendeu? Você faz muito, sabe aquela coisa, você trabalha muito e você vê pouco resultado? Sim, vamos comparar aí hoje, por exemplo, uma pneumonia. O cara tá ruim lá da pneumonia, mas ele vai tomando um remédio e aí vai tirando lá o raio-x, vai percebendo que tem uma evolução. Cada dia que passa dá uma evolução. A lesão, nessa gravidade, você não vai sentir diferença em uma semana, entendeu? E nem em um mês, muitas vezes, tá? Você vai passar uma semana, 2, 3, e você vai olhar, puta, cara, eu tô fazendo, e a coisa não tá andando, entendeu? Porque o movimento não volta, você não... você perde, você não tem força, né? É muita coisa que envolve. Então são bem sutil, né? É bem sutil aquela melhora. Mas aí você tem que começar a trabalhar o seu psicológico para isso. Senão você... Acho que é o mais importante. Mas o mais importante é a sua cabeça. Porque nesse período de reabilitação, por exemplo, o choque, aquela parte do acidente, o que aconteceu já foi, beleza?
Então você não tem volta mais. Já temos um problema para resolver. Aí você já tem um problema concreto ali. Pô, uma situação, né? Um problema muito forte. Vamos falar de situações, porque a vida tem muitas situações, né? É verdade. Então aquela situação já aconteceu, certo? Se aquela situação já aconteceu, você não tem nada mais que você vai fazer que vai mudar aquilo que aconteceu. Aquilo que já aconteceu, está acontecido. E aí o que vai mandar agora é o que você vai fazer daquela situação que aconteceu. Então, isso é uma coisa que você precisa focar e poder ter estratégias, talvez, para fazer isso. Então, eu comecei a criar estratégias, entendeu? Começou a cair a minha ficha, né, real do que tinha acontecido, e eu comecei a ver que as coisas eram muito longe, vamos dizer assim. Você vai daqui para o Japão, cara, você vai pegar um avião daqui para o Japão, pô, do outro lado do mundo, né? O avião não vai direto, certo? Certo. O avião vai ter escalas, você vai ter aquele processo. E na nossa vida é a mesma coisa. E eu vi que na situação que eu estava numa situação totalmente paralisado, do pescoço para baixo, dependendo de tudo para tudo, de todos para tudo, né? E aí eu falei, poxa, vamos começar a fazer pequenas metas e a gente começar... Eu preciso ter vitórias... pequenas vitórias, vamos dizer assim, e essas pequenas coisas, para mim, vai ser muito, porque as pessoas, elas não dão valor às coisas naturais. É normal isso, tá? Não estou falando de quem é quem aqui, quem é melhor do que ninguém, mas nós não... É o ser humano não vai dar valor em poder pegar o copo aqui e tomar uma água, certo? Isso aqui é automático, entrou no hábito, concorda? Verdade. Então, se ele já faz isso, não vai ficar pensando para fazer isso. É igual quando a gente aprende a dirigir. Você olha para a marcha, você tem que passar, você fica, não sabe se dá certo, você fica todo perdidão. Verdade. Depois você entra no carro, liga e tal, você está conversando e tal, aquela coisa, e você vê. Acontece normal, porque aquilo já virou um hábito, né? Então já está o seu subconsciente. Seu subconsciente trabalha mais do que o seu consciente. Tá? Samuel, e aí, como é que foi a ajuda assim da família? Vocês tinham um contexto de fé dentro de casa? Como que era isso? Isso é muito importante, porque a sua retaguarda é a sua família, né? Então, eu sempre vivi numa família abençoada, assim, vamos dizer, tá? Não vivi num lar conturbado, né? Aquela coisa de brigaiada, Sim. sabe? Vivi num ambiente de paz, sempre um ambiente de paz. Minha família sempre cristã, tá? Então, assim, uma família que tem fé, né? Sempre buscou a Deus, aquela coisa. Então, o que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Então, esse era o nosso lema, tá? Então, em casa, apoio total. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, e aí fomos vivendo, aprendendo, porque, na verdade, o Emerson, nós não tinha histórico na família, sabe? Na família que eu digo geralzão, entendeu? Ninguém nunca tinha passado por isso. Tem uma experiência para você basear, né? Então, faz isso que vai dar certo. Entendeu? Então não tinha histórico, cara. Nós estamos falando aí de 27 anos atrás. Né? Eu tô com 39 anos hoje, nós estamos falando de 27 anos atrás. Não era nem tão comum como é hoje, que você pega um metrô, você entra ali, você vê uma pessoa cadeirante para lá e para cá, né? Tem acessibilidade bem melhor, entendeu? Então era muito mais complicado as coisas lá atrás. Então nós não tínhamos parâmetros, né, para falar que tem que fazer isso ou fazer aquilo. Então teve que ir aprendendo, entendeu? E adaptando o que fosse melhor para mim, tá? Porque essa questão também da lesão medular, ela é muito particular. Não é algo genérico, que nem você falar, que você citou uma pneumonia. Praticamente é tudo igual, entendeu? A pneumonia é aquilo igual. Agora, a lesão, ela é particular. Você pode ter a mesma lesão que eu e a reação do seu organismo vai ser diferente do que a minha, entendeu? Então, você vai... É muito particular, 100% particular. Não basicamente, assim, é um todo que você vai perder sensibilidade, movimento, essas coisas, mas é particular. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, têm menos movimento, tem outras... É muito difícil. Samuel, quando você colocou, assim, essa questão de estabelecer pequenas metas, você já estava com quantos anos, mais ou menos? Não, então, as pessoas acham que assim, até que não acreditou muito, mas foi logo ali, porque eu
tinha 12 anos quando eu sofri acidente, no ano seguinte, eu sou do mês de junho, né? Meio do ano. Opa, que dia? Dia 15 de junho. Eu dia 2, manda um presente. Sou metade do ano e metade do mês. Eu falo, então, sou um equilíbrio, né? Então, naquele ano seguinte, eu já tive que começar a fazer isso, entendeu? Porque o que acontecia? Na minha cabeça, como eu falei no início, eu achava que eu ia entrar no hospital, fazer algum tratamento e ia sair bom. Como eu saí do hospital e eu vi que não era isso, depois eu fui pensando, poxa, daqui 6 meses pode ser que eu já esteja legal aí e tal, vou recuperar os movimentos e tal. Não tinha ainda total ciência daquilo. Quando eu vi que passou os primeiros 6 meses, e aí que foi caindo minha ficha e tal, aquela coisa, comecei a fazer tratamentos, né? Comecei a conviver com pessoas que estavam como eu, ou até pior do que eu na minha situação física, tá? Aí eu poxa, peraí. Então tem um processo, tem um caminho a se percorrer aqui, entendeu? É verdade. Aí foi quando eu comecei a fazer isso. Então, nesse período eu andava totalmente carregado e só deitado, né? Eu lembro que meu pai tinha, eu gosto muito de carro, né? Eu lembro que meu pai tinha uma Kombi, velho. Meu pai tinha uma Kombi. Meu pai também tinha uma. Meu pai Você aprendeu a dirigir nela ou não? Ó, já contando que você dirige, ó, já contando o final da história. Meu pai tinha uma Kombi, aí ele tirava o banco ali e colocava um colchãozinho assim no chão tal, e me levava para ACD, fazer tratamento na ACD. Deitado, velho, porque eu não tinha essa mobilidade de estar aqui sentado. É nesse espaço que eles têm hoje, ali perto um pouquinho depois do Parque do Ibirapuera ou não? Eu já ia mesmo, lá. Né? Antes, quando eu comecei lá, era bem menor, né? Não tinha essa estrutura toda que tem hoje. É um hospital extraordinário, assim. Com certeza. Demais. Tanto pela vivência que você ganha experiência, né, com outras pessoas que estão passando por aquela mesma situação. E também pelos profissionais, né? Samuel, eu vou pegar mais um gancho aqui, ó. Eu fiz um trabalho perto desse prédio da ACD, então eu sei onde ele fica. Certo. E aí teve um dia que eu tava numa crise assim, tipo, eu não aguento mais esse trabalho, eu só tenho problemas para resolver o dia inteiro e tal. E aí passou por mim uma senhorinha que ela nunca vai saber o bem que ela fez para mim, né? Uhum. Ela passou uma senhorinha assim com a filha, e a filha tinha muita dificuldade de mobilidade, sabe? Muita dificuldade. E, cara, quando eu olhei aquilo, eu tive até uma crise de choro, porque eu falei, cara, como eu sou ingrato, né? Como eu sou ingrato. De barriga cheia. Reclama. No meu caso, tá bem isso mesmo. No meu caso, tá bem isso mesmo. Eu falo, todo mundo que quer ter uma experiência de vida, faça uma visita, né? Na ACD, em outros hospitais e tal. Acho que pode, é voluntário, pode entrar lá, né? Você pode, faz uma visita, passa lá, algumas horinhas lá dentro, tenta conversar com alguém, com outro, que é assim, os parentes levam como que funciona? Eles levam para fazer o tratamento, e aí você passa 6 horas lá, tipo, fazendo tratamento. Então, nesse período, meu pai ficava fazendo amizade no corredor, conversando com um, com o outro. Então, você vai ganhando histórias, entendeu? Vai colecionando as histórias das pessoas. Cada história é uma, assim, que você não acredita, entendeu? Então, isso vai te fazendo você a refletir na sua vida. E eu lembro que nesse período eu ficava muito dentro de casa, né, cara? E eu tinha até esquecido como que era o céu, olhar pro sol, essas coisas, cara. Eu ficava dentro de casa, só trancado. E meu mundo era ali, né, dentro de casa, entendeu? E aí, quando eu comecei a ver que eu poderia chegar um pouco mais além, né, foi na CD. Foi ali que me deu o start, entendeu? Porque na CD eu via pessoas, por exemplo, eu estava numa maca, eu vi um cara andando de cadeira de roda. Então, ali despertou algo em mim que eu acho que foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei, porque nós temos que ter a ajuda de Deus, é claro, e aqui na Terra nós temos que se esforçar, né? E sempre ter aquela coisa do bom ânimo, né? Porque se é uma pessoa desanimada, um cara para baixo, aos céus, à vida, você vai ali cada dia já basta o seu mal. Então, se você vai fazendo isso, você vai atraindo coisas negativas, entendeu? E aí fica muito difícil de você prosseguir, tá?
E aí, quando eu tive esse start lá, assim, que virou a chave, né? Vamos dizer Sim. assim, eu olhei assim e falei, caramba, esse cara tá andando na cadeira de roda, eu tô aqui na maca, deitado, tipo, tô vivendo na horizontal, né? Tem que voltar a viver na vertical. Tá estranho aqui. É melhor estar numa cadeira de roda que eu posso andar para lá e para cá, vai ser mais ágil e tudo mais, entendeu? Então, na real, uma pessoa que não tem nenhum problema físico nem nada, ela não vai ir para uma cadeira de roda, para ela é um desastre. Sim. Concorda? Concordo. Mas para mim, que estava numa situação que é, vamos dizer assim, anterior à cadeira de roda, ou seja, já era pior, uma evolução. Então, para a cadeira de roda é uma evolução gigante. Ninguém entendeu? sonha estar numa cadeira de roda. Ninguém sonha estar numa cadeira de roda, a não ser que você esteja numa maca. Meu Deus. Beleza? Então, se você estiver numa maca, você quer ir para uma cadeira de roda, cara. Porque a cadeira de roda vai te dar mais mobilidade, vai fazer você chegar em lugares que você não poderia, entendeu? Então, eu mirei nisso. Então, para eu sair de uma maca e estar andando, é muito longe, entendeu? É a viagem para o Japão. É a viagem para o Japão, sem escala, entendeu? Não vai chegar, vai acabar o combustível, cara, você vai desanimar no meio do caminho, mas a viagem de você sair da maca para uma cadeira de roda é mais curta, entendeu? É um tiro curto, vamos dizer assim. Então, eu falei, poxa, é mais fácil eu tentar chegar aqui. E aí foi essas pequenas vitórias que eu fui alcançando, que eu fui buscando e eu fui comemorando. Então, quando eu começava a mexer um dedo, quando eu começava a ter mais equilíbrio para poder ficar sentado, cara, você não imagina a felicidade do dia que eu consegui ficar sentado, entendeu? Para mim foi, nossa, foi como depois se eu tivesse andado. Depois de quanto tempo? De meses que eu consegui ficar sentado sozinho. Eu não sei te falar exatamente quando, mas eu estava fazendo o tratamento na CD ainda. Então, isso foi para lá do meio do ano de 96. Então, depois de uns 6, 7, 8 meses, sei lá, mais ou menos. Entendeu? Que eu consegui ficar sentado assim, cara. Poxa, aquilo para mim, eu falei, nossa, parece que eu revivi, entendeu? Essa parte que você falou aí sobre ter bom ânimo, eu tive... A minha mãe, ela sofreu uma amputação, né? Por conta da decorrência lá do diabetes. E, cara, eu sempre vi minha mãe trabalhando. Sim. Então, assim, ela ia, tomava banho sozinha, aí ela pulava da cadeira de banho para a cadeira de rodas, se jogava na cama, se enxugava, se trocava, levantava, fazia comida, tirava a panela de pressão com uma mão assim, jogava em cima da pia, ia passando pano, empurrando a cadeira. Essa questão do bom ânimo, de não desistir, né, Samuel? Não desistir, exatamente. Você vai criando coisas, entendeu? Estratégias, vamos dizer assim. Você vai pegando a manha ali, né? Aí você vai embora, cara. E eu lembro que nessa época aí, né? Eu via que tinham pessoas que estavam melhores do que eu, mas fisicamente, mas psicologicamente estavam piores. Porque as pessoas reclamavam demais, né? Porque, não sei se é porque ela era uma pessoa que já tinha uma vida, vamos dizer assim, adulta, né? Já trabalhava, casada, aquela coisa toda, filhos às vezes, e chegava numa situação de sofrer um acidente, alguma coisa, e ela reclamava demais. E eu estava no início da minha vida, né? Então, assim, eu tinha muita coisa para frente ainda. E na vida você tem duas escolhas, eu sempre falo isso, que na vida você tem duas escolhas, sempre você vai ter duas escolhas. Ou você reclama, fica ali aos céus, a vida reclamando, ou você toma uma decisão de fazer a diferença e fazer aquilo que tem que ser feito pelo tempo que tem que ser feito até você atingir o que você propôs, né? Então isso daí você vai ter que tomar a decisão, não vai depender de outro, né? De terceiros. Muitas coisas dependem até de outras circunstâncias, mas isso depende de você. Tá? Então, essa decisão você vai ter que tomar. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão que eu não ia ficar daquela situação, para mim era inaceitável, entendeu? Sabe uma coisa que não existe? Não, deleta. Eu não vou ficar assim pro resto da vida. Aí eu já parei de colocar prazo. Eu não sabia quando ia ser, mas eu falei, não. Fé. Falei, jamais eu vou morrer desse jeito. Não vou ficar assim pro resto da minha vida, não. E aí eu comecei a colocar... eu aprendi muito a viajar, como diz aí, viajar na maionese, né? Então, eu sonhava demais, cara. Não tinha como falar
traqueostomia aberta, 2 anos e pouco eu não falava. Não tinha como chamar as pessoas. Eu desenvolvi uma técnica que eu aprendi em Harvard, cara. Negócio... essa daqui tá bom. Ninguém imagina, cara. Harvard de Cidade Tiradentes. Exato, cara. Por quê? Cara, como que eu vou chamar o pessoal para eles saberem que eu preciso de alguma coisa? Sem conseguir falar, sem conseguir mexer a mão, chamar alguém. Não dava para escrever, não dava para fazer nada. O único som que eu emitia era um estalinho. Então eu falei, poxa, é isso aqui que vai ser. Então eu chamava as pessoas assim, né? Então quando eu fazia era um sim e 2 era um não. Então foi isso que era a minha comunicação. E aí eu ficava lá chamando até alguém me ouvir, cara. Positivo e negativo o dia inteiro. Isso aí. Quer comer? Tá com fome? Já fiquei isso. Era isso, cara. Nossa. Aí as pessoas foram aprendendo. Eu tenho uma história também, se minha irmã estiver assistindo aí. Minha irmã lembra muito que eu não conseguia... Eu deitava, não tinha força para tirar o pescoço, né, levantado do travesseiro. Aí eu ficava dormindo, a orelha dobrava. Você já dormiu? Alguém já dormiu com a orelha dobrada? Terrível. Você é louco, você acorda dolorido, né? Sim. Aí a minha orelha dobrava, cara. Eu não conseguia levantar o pescoço, aí ficava chamando minha irmã para ela arrumar minha orelha, cara. Aí ela falou: vou colocar um esparadrapo aí nessa orelha, que aí já fica já na posição, já que toda hora você fica me chamando. Samuel, você tá contando aí, eu falei problema, você me corrigiu, colocou situação. A sua situação era muito complicada, cara. Realmente, assim, observando tudo que você tá falando, era quase que irreversível. E que momento você percebeu, assim, né, além dessa fé que você tinha, que um dia eu vou conseguir, e qual dia que você percebeu, assim, um resultado expressivo que falou, nossa... Cara, antes de mexer a mão, eu consegui mexer o dedo do pé. Do nada, eu ficava lá fazendo força. E teoricamente seria pior, né? Aí eu consegui mexer o dedo do pé. Aí, quando eu mexi o dedo do pé, eu falei, cara, pronto, vou andar. Foi isso que eu falei. Nossa. Eu vou andar. Você viu a pequena nuvem e falou, vai chover. Pronto, foi ali, cara. E aí, daí pra lá, falava muito para mim, você tem que ficar tentando movimentar, né? Porque na CD falava, fica mandando comando, tenta abrir e fechar a mão, uma hora ela vai voltar e tal. Mandava eu fazer sessões de exercício, faz 3 de 10, eu fazia... Eu tenho uma dúvida, por exemplo, você falou assim, eu mexi o dedo do pé. A partir do momento que o seu corpo ele conseguiu reagir, assim, o dedo conseguiu responder o estímulo do cérebro, aí já era? Não regride mais? Não regredia mais. Aí só tende a melhorar. Né? Você ter força, que você não tem força, você mexia um pouquinho. Sim. Aí eu ficava o dia inteiro tentando mexer, velho. Aí ele vai melhorando, aí você mexe mais, aí você mexe o outro, aí foi melhorando. Então, a partir do momento que dá aquele start, ele parece que abre um caminho, entendeu? Entendi. Abriu um caminho, uma brecha. Putz, é por aqui que a água vai passar, entendeu? Nossa. Abriu uma brecha. Então, vamos lá. Aí eu comecei a exercitar muito. Então, eu não tinha muito o que fazer. Na verdade, eu não tinha nada o que fazer. Cara, você pensa assim. Isso eu estava pensando esses dias, tá? Veio na minha cabeça esses dias. E, cara, você imagina você ficar 24 horas acordado, né? Tipo, você tá numa cama, deitado, 24 horas. O que acontece? Você dorme, acorda, e o dia não passa, não acabou. Você concorda que depois que passou um mês, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês, você não tem sono, você não se exercita, cara. Você não tem cansaço. Eu falei, caramba, que negócio louco. Tanto faz ser domingo, segunda, quarta, exato, é mesmo dia. Tudo é mesmo dia, você não sabe o que é, se é noite, se é dia, vamos dizer assim, né? Só pela janela ali e tal. Mas, cara, fica tudo a mesma coisa. E eu acho que, por exemplo, se você não tiver essa força de vontade de reagir, você vai querer dormir eternamente. Então, o dormir às vezes é uma fuga, né? Exatamente, por isso. Você fala, vou dormir porque, sei lá, para ver se acontece alguma coisa aqui e vou dormir. A falta de perspectiva, né? Aí chegou um tempo, né? Chegou um período que eu vi que eu ficava muito tempo ali sem fazer nada. Então, o que eu tinha que fazer era replicar os exercícios. E aí, como eu gosto de música, né? Sempre gostei de música, meu pai era músico. E aí meu pai começou a tentar inventar instrumento para eu tocar, né? Naquela época. Mas a luthier não, na raça mesmo? Não, na raça mesmo. Ele inventava, falou, pô, será que vai dar para você tocar tal instrumento? Aí eu falei, pai, não sei, isso daí não tá dando certo, porque tem que... Violão, por exemplo, não tem o movimento da mão esquerda, né?
aí não ia dar. Será que dá para fazer isso, fazer aquilo outro? E aí a gente foi tentando. Aí até que ele chegou no teclado, né? Chegou no teclado. Falou, o teclado é um instrumento top, porque você não vai precisar fazer força. O som sai, você não vai machucar os dedos, né? Meu pai tocava muito instrumento de corda. Sempre dá. Falou, cara, você não vai Tem ser uns calinhos muito... aqui do contrabaixo ainda. Aí ele falou assim, você vai tocar muito fácil, teclado, assim, né? Fisicamente falando, entendeu? Aí eu comecei a ter o movimento da mão direita, ficava deitado, meu pai comprou um teclado assim, pequeno e tal, só para eu poder me exercitar, e acabou virando a fisioterapia o negócio ali também. Aí meu pai colocava as músicas lá para tocar e falava, vai ouvindo aí, tenta tocar. E aí foi, entendeu? Então foi uma outra fuga que eu tive. A música foi uma fuga assim, vamos dizer assim, uma alternativa paralela que eu tive que me porque ela estimula também parte do cérebro, né? Fora que ela alivia a sua alma, né? A música é top demais. É top. Entendeu? Samuca. E aí o tempo foi passando, foi evoluindo. Foi passando o tempo, aí eu fui evoluindo, aí eu segui nessa trajetória, cheguei na cadeira de rodas. Quando eu cheguei na cadeira de rodas, eu vi alguém andando lá naquelas barras, sabe? Que coloca para você andar na CD. Cara, acho que demorava 40 minutos. Tempo da sessão para poder andar a 4 metros. Meu Deus! Entendeu? Cansava, sentava. Dava um passo, aquela coisa. E aí eu falei, pô, andar é melhor, tá de pé ali, né? Se conseguir andar aquela barra, pelo menos. Aí comecei. Aí no começo era 40 minutos para ir, aí acabava a sessão, já não dava para voltar. Aí depois foi diminuindo, entendeu? Aí 20 minutos, eu conseguia ir e voltar. Aí até que eu ia, voltava, aí chegou no final, depois de alguns meses, aí eu já estava indo e voltando. E aí melhorou. Aí foi, poxa, melhor andar de muleta, andar de andador, entendeu? Eu vi os caras andando. Então foi nesse processo. Eu fui passando as escalas. Essas escalas me trouxe experiência, porque tudo tinha um jeito diferente de fazer, e era uma modalidade diferente, era uma vitória diferente. E vamos dizer assim, você tem que curtir, tá, cara? Mas que essa palavra talvez hoje não dá esse efeito, né? Sim. Falar, pô, você tá curtindo a derrota, curtindo alguma coisa. Não, você tem que curtir aquele momento o processo. E viver aquele processo, porque não tem como você pular, entendeu? Se eu pulasse o processo, eu não ia saber como é que é andar de cadeira, como é que é você andar de muleta, andar naquela barra e tudo mais, entendeu? Então, eu fui passando esse processo e curtindo aquele momento, vivendo aquilo ali intensamente, porque era o que tinha, tá? E com isso eu fui ganhando experiência e fortalecimento para os próximos, entendeu? E aí eu fui crescendo. E foi evoluindo também. Musicalmente também. Fui evoluindo musicalmente, porque música é dedicação, tá? Estudo e dedicação. Você não vai aprender também do dia para a noite. Então, era muito ligado, entende? Que as coisas se ligavam muito. A minha recuperação era lenta. A música também é algo que você tem que fazer. Você chegou a chamar a atenção de alguém assim, tocando ou não? Alguém despertou assim, ou viu você tocando e falou, poxa vida, esse cara toca bem? Cara, pra mim acho que não, sei lá, eu tocava ali, aqui, toquei muito na igreja e tal. As pessoas admiravam, vamos dizer assim, tá? A sua força de vontade. Quem conhecia a minha história, que via assim, admirava, porque falava, pô, isso aí eu ouvia bastante. Caramba, cara, como é que você consegue? Perguntava muito como é que eu conseguia, né? Porque eu não tenho o movimento da mão esquerda total e tal, então assim, cara, sei lá, eu dei meu jeito. Eu já vi você tocando, eu já disse isso pra você. As suas notas são diferentes, porque onde seu dedo não chega, o dedo de Deus chega, amigo. Seus acordes são divinos. Então, cara, então tem tudo isso também, né? Então, tem. E aí você vai se entregando, entendeu? Eu acho que a gente pode deixar uma mensagem aqui, né? Seja inteiro, entendeu? Faça intensamente aquilo, nas condições que você tem, no momento, é aquilo que você tem para fazer, oferecer, é aquilo que você vai fazer, cara. Então, não adianta você querer fazer além das suas forças e é legal, pô, vou chegar lá, pensamento positivo e tal, mas você tem que viver aquele momento, entendeu? Porque às vezes você fica tão preocupado aonde você tem que chegar e você acaba esquecendo de comemorar onde você já está. Exatamente. Entendeu? Você fica só preocupado lá na frente. Você fica mudando a sua frequência e você se anula. Cara, você fica preocupado demais. Eu participei de uma aula de música em que a pessoa alterou a frequência do contrabaixo
E aí o que acontece? O bumbo cobriu o contrabaixo, porque o contrabaixo, ele nasceu, o propósito dele é ser baixo. Sim. O propósito do bumbo é ser bumbo. E tem muita gente que se anula tentando ser uma outra coisa que não é. Exato. Né? E aí você perde o melhor daquele momento, entendeu? Outra coisa que eu aprendi muito foi ser paciente, tá? Ser paciente. E aí, a paciência, Emerson, tem um segredo, tá? A paciência, eu aprendi isso também, né? Com o tempo. Que não é paciência, muitas pessoas falam, tem que ser paciente. Paciência é esperar. Para as pessoas, paciência é você esperar, né? E a paciência não é você esperar. A paciência é o que você faz enquanto você espera. Rapaz. Isso daí eu aprendi. Por quê? Porque muitas vezes você tô esperando, sou paciente, mas você não está fazendo nada, entendeu? O que adianta? Não vai acontecer nada. Então, a paciência, isso aí eu estava pensando esses dias, falei, cara, o que eu fiz, né, enquanto eu esperava? Eu era paciente, esperava, mas eu fazia alguma coisa. Então, eu acabei de querer, falei, cara, então a paciência não é só você esperar, a paciência é o que você faz enquanto você espera, porque é isso aí que vai te gerar o resultado. Uau, não é verdade? É isso aí, Samuel. Nossa, isso daí. E são coisas que você vai pegando. Cara, tem 27 anos que eu sofri um acidente e ainda eu fico. Às vezes eu me pego, né, pensando em algumas coisas. Porque a vida da gente tem altos e baixos, né? A vida da gente como um todo, tá? Tem altos e baixos. E ali, quando você está passando por algum momento, alguma situação, você começa tendo, poxa, o que eu fiz lá atrás, que eu já passei coisa pior do que isso aqui que eu tô passando. O seu natural do ser humano, às vezes, é querer dar uma desesperada, entendeu? Você tá passando alguma coisa, você quer dar uma desesperada. Você fala, opa, peraí, eu já passei coisa muito pior do que isso aí, eu tô aqui. Verdade. Não é verdade? E hoje eu tenho certeza que você está inspirando outras pessoas, Samuel. Então, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, se servir para inspirar outras pessoas, cara, é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Samuel, como é o teu contexto familiar hoje, amigo? Então, aí vamos dar um salto aqui de alguns anos, né? Bem bacana para a gente contar vamos fazer o before and now, aqui, né? O antes e depois. Antes foi isso, galera. Então, Samuel saiu de lá, sofreu um acidente e tal, ficou tetraplégico, passou esse perrengue todo, mas a vida não é feita só de coisas ruins, né? Tem as coisas boas que aparecem na vida também. Se você persistir, você vai conseguir chegar lá. E aí, depois de alguns anos tal, passei vamos dizer assim, uns 5 anos, tá, Emerson? Vamos pôr aí, para arredondar, uns 5 anos nesse vai e vem, só pensando em tratamento, nada de ter independência para eu falar, eu vou ali na padaria. Hoje eu posso falar, eu vou ali, eu vou aqui, eu vou. Mas nos primeiros 5 anos eu não podia falar isso sozinho, que eu não iria, tá bom? Eu precisava de alguém me levar. Depois disso, aí eu comecei a ficar mais solto, aí comecei a andar mais e tal. Aí um belo dia conheci a minha esposa, que assim, eu falo que é meu, todo mundo fala que é o seu braço direito, né? É meu braço esquerdo, tá? Direito é movimento, esquerdo não. Então me completou, exatamente, tudo aquilo que eu faltava. Eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, né? O cara mais pensativo, talvez tive que, pelo que eu passei, como eu falei, tive que ser mais paciente, e aí encontrei uma 320, ligado no 320, falou, pô, é isso que você precisa. Mão de obra. Mão de obra total aí, é isso que você precisa, tá? E aí, cara, foi a junção perfeita, né? Porque as coisas vão acontecendo na nossa vida e aí nós vamos entendendo depois, né? Tem hora que você não entende e tal, mas você vai entendendo depois. Então, hoje, para resumir a história, vamos fazer 18 anos já de casado aí o mês que vem. Então, assim, temos 3 filhos abençoados, né? Um de 15, uma de 12 e outra caçulinha de 6 anos. E a nossa vida, assim, foi totalmente transformada, entendeu? Por tudo isso. No começo é difícil? Eu admiro muito a minha esposa pelo que ela enfrentou, pelo que ela ouviu. Acho que deve ter coisa que ela nem me falou até hoje. Mas com certeza ela deve ter ouvido muito, né? Porque não é fácil. Nós éramos novos, temos a mesma idade, mas com 21 anos decidimos nos casar, que aí é um outro podcast. Já fica pro próximo. É outra história, pode chamar a Gisele para contar. Quem tá fazendo os cortes hoje aí? Quem tá fazendo os cortes hoje? É o Thiago? Tiagão, já vamos agendar o próximo lá, Thiago, para o Samuel parte 2. É isso aí.
Aí a Gisele vai participar, tá sentada aqui, que a Gisele vai contar os detalhes da nossa história aí, tá? Mas foi uma história muito bonita também, que inspira as pessoas, porque ela, né, como não tem nenhum problema físico, tá, pessoal? É uma loiraça linda aí. Opa! Aí a galera pega e fala, poxa, o que você viu, Samuel? Deve ter perguntado, né? Mas tudo tem um propósito, né? E nós estamos aí nesses 18 anos de casado. Ainda existe casamento, tá, pessoal? Ainda existe casamento duradouro, né? E feliz, tá? Temos uma família feliz e abençoada. E isso não é meu mérito, não é só mérito dela, é um conjunto de coisas, e Deus se agrada, né? Da família, é um principal, vamos dizer assim, a primeira objetivo de Deus, assim, um dos primeiros, é que a família seja bem-sucedida, estruturada, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? Então isso é bem bacana. Isso que você falou vai meio na contramão aí do que o pessoal tem pregado. Isso, entendeu? É totalmente na contramão, que parece o normal, o que era a exceção tá virando normal, entendeu? E justamente porque, vamos voltar na origem, passar rapidinho, a tua base, quem tirava lá, levantava lá o teu pescoço para tirar, para desobrar a orelha, quem te levava para o hospital, foi toda a sua família. Exatamente. Então a família é a base para tudo. Exatamente, tá? Então, assim, eu tive mãe, tive pai, tive irmãos que realmente me abraçaram ali naquele momento que eu mais precisei. Então, foi uma família, entendeu? E isso eu tenho hoje. Então, isso se replicou, entendeu? Então, nós temos uma família unida hoje, porque eu tive também uma família unida, minha esposa também, e assim a gente vai passando para frente aí essa parte que eu acho que é um testemunho vivo também, né? E uma prova de que existe, tá, pessoal? Né? Falar, pô, não existe mais casamento, isso aí é coisa de... Existe, sou muito feliz e muito obrigado. Profissionalmente, como você está hoje? Profissionalmente, eu também, nesse período eu passei, tá, assim, travei tudo, então não estudei naquela época, tive que focar no tratamento, mas depois desses 5 anos aí, vamos dizer assim, que eu te falei, aí eu comecei a retomar a minha vida, aí fiz supletivos, fui atrás de coisas e tal, me formei. Foi atrás. Tive que correr, você tem que correr atrás, tá, pessoal? Porque não vai dar, Emerson. Se você ficar só esperando a coisa cair do céu, não vai acontecer, cara. Não vai, porque você tem que fazer a sua parte, não tem como, tá? Deus vai te ajudar, pessoas vão te ajudar, vai preparar pessoas para colocar ao seu lado que vai te ajudar, mas você tem que estar fazendo alguma coisa. Se estiver encostado, você não vai conseguir, tá? E aí eu fiz, hoje eu sou formado na área de TI, né? Então sou analista de sistemas, me formei nessa profissão porque eu gostava muito da parte de informática, porque trabalha mais com a mente também, é algo que, né, não dava para eu ficar enchendo laje, né? Então eu tive que escolher alguma coisa. Sim. Tá? Então eu falei, poxa, tem que ver alguma coisa que vai se encaixar com aquilo que não vai te trazer mais dificuldade. Exato. Então, fisicamente me ajudou muito, porque eu precisava trabalhar mais com a mente e tal. Então, é uma área que eu gosto, tecnologia, essas coisas e tal. Eu falei, vou estudar isso. Então, essa é a minha profissão, formação. E eu sou um empreendedor, né, cara? Eu, na verdade, busco sempre novos negócios. Eu e a minha esposa temos a mente empreendedora, então nós empreendemos também com outras coisas, porque é para complementar e é para isso que a gente está aqui, entendeu? Para sempre tentar fazer a diferença e com o objetivo principal de ajudar outras pessoas. Né? Samuel, eu acho que assim, eu não vou querer resumir essa história, porque eu vou deixar para que você faça isso. Mas eu acho que assim, o principal, hoje você falou uma frase que eu desconheço. Eu acho que essa frase aí tem a sua assinatura, que a paciência é o que você faz enquanto você espera. Eu acho que, cara, é sensacional isso, porque muita gente fica de braço cruzado, né? Muita gente, por exemplo, sei lá, cara, por uma situação que deixou acamado, acha que acabou, e não acabou. Então eu dei o exemplo da minha mãe, você veio passando aí passo a passo aí tudo que você passou, e hoje quando você precisa percorrer uma distância grande, como que você faz? Boa, essa daí essa não pode ficar de fora também, porque você mentaliza, né, cara? E aí toda vez que eu preciso
andar uma distância maior, que eu tô cansado, às vezes você chega daquele dia, está fadigado, e aí eu uso a estratégia que eu usei lá atrás, que acabou passando aqui, mas é quando eu andava na barra, que eu precisava chegar do outro lado ali, e eu demorava 40 minutos para chegar, eu coloquei uma meta que era 5 passos de cada vez. Então eu conto literalmente 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu, poxa, 5 passos eu vou e conto de novo, mais 5. Por quê? Se eu tenho que dar 100 passos, 5 fica mais fácil, entendeu? Quando você pega uma estrada, cara, você tem que andar 1.000 quilômetros. Você não enxerga o destino. Você enxerga 300 metros ali na sua frente. Aí você anda os 300 metros, o que, que você enxerga? Mais 300, depois mais 300, mais 300. É só isso que você vê. E aí eu comecei a trazer isso. Falei, pô, 5 passos de cada vez. Você dá 5 passos, depois mais 5 passos, mais 5 passos. E você vai percorrer a distância que tem que chegar. Assim que eu me formei em 2010, tinha muito daquilo de você projetar sua vida daqui 5 anos. Cara, e assim, 2010, a gente tá falando de coisa de 12 anos atrás, já tem um tempinho, lógico. Mas principalmente depois da pandemia, eu acho que você não consegue planejar sua vida daqui 6 meses, cara. Olha, há controvérsia. Então vamos lá, então, entramos na discussão. Só pra gente, eu sei que tá dando nosso tempo, mas hoje eu vivo o que eu sonhei há 27 anos atrás. Olha só. Por quê? A nossa mente também tem um grande poder de idealizar, tá? Sim. Então, quando eu ficava lá deitado na maca, eu ficava sonhando e materializando, porque para o milagre existir, ele tem que ser gerado, é igual uma gravidez, né? O filho, ele não surge, certo? Ele tem o processo de gestação. E o milagre, ele também tem um processo de gestação. E aí, qual que é o processo de gestação? Primeiro é na sua mente, né? Que aí vai vir para o seu coração e aquilo vai se transformar. Porque você vive aquilo tão intensamente como se aquilo já fosse real, entendeu? Então, eu sonhava com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, onde eu ia morar, que eu queria morar. Não exatamente igualzinho, vamos dizer assim, mas o rascunho é igual, Sim. entendeu? Os detalhes não, mas o rascunho é igual. Então, ter a minha esposa, ter meus filhos, ter uma profissão, poder pegar meu carro, dirigir. Ou seja, eu sonhava com tudo isso, cara. E eu sonhava todo dia. Por quê? Era justamente talvez uma fuga para passar o tempo, porque eu sonhava acordado, não dava conta de sonhar só dormindo, Meu entendeu? Deus. Ficava outros 12 horas lá acordado, então eu sonhava acordado. E aí eu vivo hoje o que eu sonhava há 20 anos atrás. Eu quero deixar um recado para você que está assistindo, que foi impactado aí com essa história linda de superação do Samuel. Você que é empresário, você que sentiu assim algo diferente, né, nesse todo esse relato que o Samuel passou aqui e quer levar isso para o seu time. No final aqui a gente vai ter aí o arroba lá do Samuel, lá do Instagram. Entre em contato com ele, leve ele para fazer uma palestra na sua empresa, para motivar o seu time, que isso vai impulsionar as suas vendas, né? Porque, Samuel, é transformadora a sua história. Não dá para passar assim, ouvir tudo que a gente ouviu aqui nesse tempo e não pensar a vida de uma maneira diferente. Então, eu queria que você fizesse um resumo geral de tudo que você falou aqui hoje. Beleza, então, assim, para a gente resumir tudo aqui, né? Eu saí de uma situação fisicamente perfeita, uma criança totalmente saudável, né? Até os meus 12 anos de idade, e do dia para a noite eu tive um baque do tudo para o nada, tá? Então, do dia para a noite eu só movimentava os meus olhos. Eu estava correndo, jogando bola, fazendo aquela coisa toda. No outro dia, eu só movimentava meus olhos e não tinha nenhuma perspectiva, vamos dizer assim, real de ter aquilo de volta. Ou seja, ter os meus movimentos de volta, ter a minha vida normal de volta. Mas se passou os anos, né? Se passou um tempo, passou um período, eu decidi fazer com que aquela situação que aconteceu não fosse o meu fim, trabalhar para que aquilo não fosse o meu fim, e com isso, depois de alguns anos, depois de muito tratamento, depois da ajuda, né, de Deus e ser realmente um milagre mesmo, que eu creio que por mais que tudo que eu tenha feito, se Deus não tivesse colocado as mãos ali e falado, não, vou te dar mais uma chance, só você se esforçar que eu vou te abençoar. Amém.
E aí isso aconteceu, tá? Amém. Então eu saí do tudo para o nada e hoje estou realizado, vamos dizer assim, profissionalmente, familiarmente, espiritualmente, tenho a minha vida resolvida, vamos dizer assim, nessas questões, né, que são pilares, né, que a gente precisa ter, né, o espiritual, o profissional e o familiar. 3 pilares, assim, extraordinários. Se você tiver isso resolvido, o resto é resto, entendeu? Então, é isso. Acho que é isso, cara. Gente, esse foi o episódio 001 com o Samuel Marostega. Foi um prazer estar aqui com você e eu te espero no próximo episódio. Valeu.